Posso pegar empresa. um gancho disso, Paulo? Sim. Porque essa questão de mercados eficientes é sempre um grande debate no mundo dos investimentos. Sim. Você citou o Buffett. Se a gente pega a performance do Buffett, ela é quase o dobro do S&P 500 em termos históricos. Sim. Só que também é nítido que a performance dele lá atrás era muito melhor do que hoje. Sim, claro. Porque lá atrás havia muito menos informação, menos participantes. Hoje, para ele conseguir ganhar do S&P é mais difícil. E eu queria aproveitar também que você em Chicago conheceu o Gene Fama. Sim. Que é o cara que criou essa teoria dos mercados extraordinário. Como o Robert Lucas ganhou o prêmio Nobel com Rational Expectations, expectativas racionais. O Fama ganhou também o prêmio Nobel com mercados eficientes. Esses caras são extraordinários. Eles são cientistas, como se fosse a física clássica. Como se fosse assim, olha, sem atrito, uma pena e um tijolo caem juntos, que é a lei da gravidade puxa os dois com a mesma velocidade. Só que a gente sabe que no mundo real não é assim. Sim. A pena cai devagarzinho, porque tem o atrito, e o tijolo cai mais rápido. Então, é a mesma coisa no Efficient Market. São catedrais belíssimas do pensamento abstrato. São extraordinários. São para onde a coisa iria se você desse tempo suficiente e conhecimento suficiente para todo mundo. Como o mundo é cheio de atrito, por exemplo, eu acho isso muito legal, esse ponto que você chamou a atenção, é espetacular, porque é o seguinte, o Buffett diz isso, né? Deixa eles acreditando em mercados eficientes. O pessoal do mercado eficiente diz o contrário, diz assim, deixa ele achando que ele sabe muito daquilo ali. Aí você chega para os caras e não acredita na eficiência, ele não diversifica a carteira e de vez em quando ele toma um tijolo na cabeça e não sabe nem de onde veio. Aí, se você falar com um macro investor, alguém que investe baseado em cenário macroeconômico, ele se diverte quando ele vê o Buffett dizendo assim, não existe timing, eu não acredito em timing. Isso aí, se alguém pudesse ver o futuro, eu como macroeconomista, eu morro de rir, porque eu falo assim, o timing existe, sim, senhor. E quem conhece macroeconomia tem muito mais chance de acertar o timing do que você. Eu poderia virar para você também, Warren Buffett, e dizer o seguinte, quer dizer que eu não consigo ver o futuro da economia, mas você consegue ver o futuro de uma empresa? É isso? Pô, uma economia é um agregado, deve ser muito mais fácil de prever do que só uma empresa. Um CNPJ, né? Um CNPJ, né? Então, como é que você se arvora de conhecedor do futuro dessa empresa? Como é que você se arvora disso? A beleza disso é que todo mundo tem razão. Quando homens inteligentes discutem, é melhor você prestar atenção. Quem olha de um ângulo diz o seguinte, olha, eu tô vendo uma terra plana e o sol se pondo. Eu sou um grego. Parabéns. É isso mesmo. Pode usar essa hipótese, trabalho para você. Você está navegando no Mediterrâneo, aí vira o outro e fala assim, ó, eu tô vendo uma terra redonda e, na verdade, nós estamos girando em torno do sol. Não tem esse negócio do sol levantou e eu sou uma terra plana. Parabéns para você. Bem-vindo à fase da física clássica do Newton, Copérnico, Kepler. Parabéns, você está certo também. Então, dependendo do seu ângulo de visão, se você tem uma grande vantagem competitiva em análise de balanço, o seu guru devia ser mesmo o Buffett. Porque use esse talento seu, porque você tem uma certeza. Você é muito melhor que os outros nisto. Não pense em time, que vai te atrapalhar. Não pense em macroeconomia, que vai te atrapalhar. Se concentre nisso, que é o que você conhece. Agora, você virar para um economista e falar assim, olha, se você realmente é um bom economista e vê os ciclos econômicos, se concentre nisso. Não perca seu tempo tentando escolher qual é o melhor papel, não, porque você não foi preparado para isso. E a beleza da hipótese de Efficient Markets é o seguinte, é que todas essas informações se combinam nos preços, fazendo com que, no final, toda a informação disponível está embutida ali e os mercados tendam à eficiência. Só que até chegar nesse ponto, já teve outro choque, já perturbou tudo outra vez, depois outro choque, porque não existe a posição de equilíbrio. Então são construtos teóricos extraordinários esses de expectativas racionais, todo mundo sabe o modelo. Não sabe, os caras são cegos, o cara não enxerga nada ali na frente, só que tem um que enxerga, parte na frente, aí o outro copia, o outro vem também, vem, acaba todo mundo indo. Seja quanto ao time, agora vai. Seja quanto à empresa é essa, vai um, vai o segundo, vai o terceiro. Então a grande verdade é que quando você tem os estelares, os que são os melhores, cada um na sua atividade, se todo mundo fosse igual a eles, o ajuste era instantâneo e o mercado era eficiente todo o tempo. Não é a vida real. A vida real é que vem um choque qualquer, uns começam a procurar as melhores empresas dentro desse novo meio ambiente, os outros começam a procurar o timing certo, porque houve essa perturbação macroeconômica que vai jogar. E veja bem, o economista tem chance de acertar, porque quando sobe a maré, que é uma imagem até do Buffett também, sobem todos
todos os barcos. Então ele pode até escolher o melhor barco, que vai subir mais. Mas a verdade é que o economista pode acertar em 18 barcos. Ele pode dar um tiro no índice e acertar muito bem. Um ETF, está muito feliz com aquele veículo dele. Então, a beleza do conhecimento é que você não deve jogar fora. Você deve tentar o tempo inteiro compreender. Eu fiz isso a vida toda. Eu era economista jovem. Não existe economista jovem que não foi crítico de tudo que está aí. Então tá tudo errado, tá explorando as pessoas, o sistema é injusto, papapá. Eu lia o Baran, Suisse, Sunkel, tudo que era economista de esquerda e tal. Gunnar Myrdal, sueco, ganhou o prêmio Nobel também, junto com Hayek, interessantíssimo. Eu li esses caras. Aí você começa a aprender teoria econômica pesada, graças a Deus, eu fui desde cedo estudando isso também. Você falou, opa, peraí, não é bem assim não. Mas entendi, existe a preocupação social, é uma democracia, somos sociedade, somos seres humanos acima de tudo. Então se um é muito melhor que o outro, ganha 1000 vezes mais que o outro, e o outro vai ficar abandonado? Não pode ter ciúme, ter inveja, isso é feio. Mas se ele está sem oportunidade, está mutilado, precisa de assistência social, ou os filhos estão desamparados, tem que ajudar. Então eles têm razão também com a preocupação social, e você começa a fazer uma amálgama de ideias. Aí vem o Prebisch, vem os economistas latino-americanos também, eu falei do Sunkel, o Prebisch. Você começa a ler essa turma também e fala, esses caras são bons também, né? E a situação na América Latina está sendo explorada, o capitalismo, o colonialismo, aí você vai, estuda lá, os caras não estão nem preocupados com a gente, não tem ninguém nem pensando em explorar a gente. Os caras estão fazendo a vida deles lá, estão avançando, estão ganhando lá. Você que entra ou não, se ficar fora, você vai ficar para trás na história. Se você entrar, você tem que entrar competitivamente, tem que aprender, tem que competir com eles, tem que, sabendo acima de tudo que a economia é cooperação, não é competição. A ideia de competição é mais ou menos assim, a empresa A está competindo com a empresa B, não. As duas estão, na verdade, coordenando recursos, times de pessoas, alugam imóveis, contratam insumos, garantem renda para uma opção de gente que serve em restaurantes ali em volta na hora do almoço, quer dizer, um enorme esforço de cooperação econômica, todo mundo ali, para ver quem serve melhor o consumidor. Então, o nome do jogo é competição? Não. O nome do jogo é a cooperação. A competição é de segunda ordem. De primeira ordem é a colaboração. Nós estamos todos colaborando. 8 bilhões de seres humanos colaborando. Competição é a condição de segunda ordem. Como é que a gente colabora mais? Bom, eu estou fazendo um serviço melhor que você é melhor do que ele e tal. Então, olhar sobre esse aspecto, eu sempre tentei olhar sobre esse aspecto, sabe? Assim, eu chego, sou um economista com um pouquinho de inclinação keynesiana, para não dizer total inclinação keynesiana. Porque, era o maior fã do Keynes, do Samuelson, era todo mundo do outro lado, de Chicago. Era o anti-Chicago. Aí eu vou para Chicago. Eu tenho duas opções. O Keynes não é brilhante, está tudo errado, o certo é esse negócio todo que eu estou vendo aqui. A outra opção, não, o Keynes é o máximo e esse pessoal está ensinando tudo errado. Não, evidentemente, eu tenho que ser capaz de compreender os dois ângulos. E aí você compreende. O Keynes disse, olha, as economias monetárias têm características de desajustes que você não verifica numa economia clássica. Na economia clássica, tudo acontece como se fosse um véu de moeda. Na verdade, o sujeito está trocando um serviço pelo outro e tal. Só que numa economia monetária não é assim. O sujeito trabalhou, ele não trocou o trabalho dele. Você não chega num restaurante e fala, vou trabalhar para você aqui, vou te dar uma aula de economia, você me dá um almoço. Não é assim. Você dá uma aula de economia, recebe o dinheiro, guarda o dinheiro num banco, e aí um dia que você for almoçar, você usa o seu cartão de crédito, paga o almoço. Então é tudo descasado. Então é mais complexo. Então o Keynes observou isso e falou assim, olha, na economia monetária há violentos desajustes. E os preços demoram a ajustar e de repente você tem uma recessão antes mesmo da possibilidade de ajuste. Ele estava certo. Existe isso. Isso é fato, é inegável. Não adianta a gente tentar jogar o Keynes fora. Agora, não tem fundamentos econômicos sólidos aquele castelo que ele construiu. É um castelo no ar. Não tem fundamentos sólidos. Vamos botar fundamentos sólidos nisso? Aí vem Lucas, Thomas Sargent, esse pessoal todo mete fundamentos sólidos e fala, olha, aqui está aqui. Otimização intertemporal, a preocupação existe sim, realmente o governo pode causar descasamentos, porque joga moeda, causa inflação, cria uma névoa que atrapalha, mas os agentes são racionais. Eles, com o tempo, eles vão capturar, vão entender e às vezes vão reagir simultaneamente. O governo já avisa, você vê hoje, você fala um anúncio, fala uma besteira, o dólar sobe e o preço daquela ação que você falou que vai interferir cai instantaneamente. Ou seja, os átomos acordaram. Dá pra gente falar que o mercado, para certas coisas, é razoavelmente eficiente, né? Vai procurando ali. Ele vai procurando. Tentar achar. Vai procurando. Então, acredite no conhecimento e junta isso, que aí a sua análise vai ficando mais poderosa. Que aí você sabe, aí acontece um negócio, sei lá, chegou um Covid, você, eu preciso fazer um anticíclico rápido. As pessoas estão em casa, vai cortar a corrente de renda, tem que ter um anticíclico rápido. Vou jogar, mas vou jogar como? Friedman, renda mínima, renda básica. Já era um programa nosso, nós queríamos fazer a renda básica de cidadania, vamos digitalizar todo mundo, vamos entregar o dinheiro para ele. Não vamos fazer o desperdício de entregar para um ministério, que vai passar para um banco público, que vai dar para um empresário campeão, que vai gerar um emprego. Não.
direto lá. Então você junta o conhecimento de gigantes, homens brilhantes que pensaram e dedicaram a vida toda a isso, junta aquilo ali, faz a sua síntese e dispara. Pô, a chance de errar